eu vou dar uma retomada, né? A gente falou sobre a questão da importância de ter a base teórica, a gente falou da importância da definição, né, da unidade temática, que no caso da BNCC seria as práticas corporais de aventura, né? Por fim, a gente, o que apresentou, né, você falou sobre você queria trazer as práticas para os anos iniciais dos seus alunos, né, os alunos dos anos iniciais, né, do contexto escolar, que você trabalhou com a escalada, com o arborismo, e também foi com a orientação, né, que eu acho que no seu documento também tinha orientação. E aí, quando a gente tem essa definição, a gente, em seguida, parte para a questão do objetivo. O que é que eu quero que o aluno, ele aprenda, né? E aí a gente fala sobre o objeto de conhecimento. O que é que eu quero que o aluno aprenda? Quando você define essas modalidades, né, a gente entende que cada modalidade tem uma sua característica. E aí, assim, eu vou pincelar aqui, mas aí você pode falar com propriedade, porque você fez esse tipo de levantamento. Entendo que características da modalidade a questão dos movimentos, né, que a gente fala da lógica interna, da própria técnica do movimento, né, que foi abordado anteriormente pelas outras professoras no módulo. A gente fala do local, a gente fala dos equipamentos, a gente fala do gerenciamento de risco, né, que ele acontece antes, durante e depois da prática, né, não é só antes. E partindo dessa ideia, como foi que você fez todo esse levantamento, né, entendendo essas características, dentro do contexto, para o contexto escolar, né, porque a gente pode trabalhar isso de forma externa à escola, mas como foi para dentro do contexto escolar? Não vou contar, é assim. É assim? É assim, então, vamos lá. Vamos lá. Da questão, né, de pensar essa questão conceitual, e depois partir para a questão de quais elementos, quais unidades temáticas seriam viáveis para dentro da escola, né, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ter meu espaço escolar, né? A gente tinha um espaço na escola que tinha um local com árvores, né? Aí eu comecei a perceber dentro da escola que eu tinha estruturas que eu poderia estar utilizando no processo para construir a aprendizagem dos alunos, né, dentro da questão da escalada. Vamos fazer o seguinte, Cibele, já que você está falando, eu acho que a gente podia colocar a sua apresentação, né, porque aí você faria aquela organização. Eu vou projetar aqui, tá? E aí a gente vai fazer essa parte da apresentação. Vou apresentar aqui agora. Só consegue visualizar, né? Exatamente. Pronto, está conseguindo visualizar aí? Está abrindo aqui ainda. Só um instantinho. Pronto. Então, a organização do nosso planejamento, né, partiu da questão dos quartos anos, e aí eu trabalhei com a questão da escalada do arborismo, e aí a gente vai se deter a questão dos quartos anos, né, já que a professora Dandara já fez um trabalho muito bom com vocês sobre a questão da orientação, certo? Então, assim, a gente vai se deter aqui especificamente sobre a organização do planejamento para os quartos anos, que foi feito com base na escalada e no arborismo. E aí a gente, depois de pensar essa parte conceitual, né, e de estabelecer quais eram os objetos de conhecimento que eu ia desenvolver junto com meus alunos, eu montei uma estrutura de organização para esse planejamento, né, que está aí, foram 10 momentos de aulas, certo? E aí está um pequeno resumo, né, do que foi organizado em cada momento, né, com os alunos, certo? E aí, como é que a gente partiu para estruturar esse planejamento? E a gente vai adiantar aí, né? A estruturação, né, da própria modalidade, ela foi feita com base, a princípio, nos conhecimentos que a gente fez um resgate dos conhecimentos prévios que os alunos tinham em relação às práticas de aventura. Então, acho que qualquer objeto de conhecimento que você vai trabalhar com os alunos, é preciso saber o que é que eles conhecem, o que é que eles sabem daquele objeto de conhecimento, para daí você conseguir realmente partir, né, daquilo que eles conhecem para ampliar esse mundo. Então, foi isso que foi feito. A gente trabalhou primeiro conhecer, saber, né, quais eram os conhecimentos que os alunos tinham em relação às práticas de aventura, né, para depois apresentar para eles como é que as práticas de aventura são
caracterizadas, né? O que é que caracteriza uma prática corporal ser de aventura, né? E aí a gente fez durante o processo de construção de aula com os alunos, eu utilizei muita imagem, muito vídeo, né? Para que eles pudessem acessar visualmente, a princípio, essas modalidades, e depois através de experiências realmente práticas, certo? Vivenciais com eles. E aí, essa estruturação, a partir dessa construção teórica e dessa leitura, né, que eu fui fazendo, eu vi que é importante o professor, primeiro, ter um outro olhar para dentro da escola, e aí enxergar dentro da escola possibilidades para desenvolver essas práticas com os alunos. A gente sabe que, por exemplo, essa é uma escola que eu trabalho há 11 anos, é uma escola pública de periferia, e ela não tem, eu não teria dentro da escola equipamentos específicos, né, para trabalhar uma modalidade, justamente a escalada, que é uma modalidade que muitas vezes alguns elementos são do valor econômico maior, né, para você conseguir adquirir tudo, mas aí eu fui pensar que realmente eu poderia desenvolver as habilidades da escalada com meus alunos sem necessitar de materiais tão específicos, e que outros materiais poderiam ser construídos em conjunto com eles, né. Então, a gente foi visualizar, por exemplo, nas cadeiras da sala de aula e das mesas, outra perspectiva, para trabalhar a questão dos planos de escalada. A gente tem árvores na escola que poderiam ser utilizadas também para eles vivenciar essa perspectiva, escadas, e aí foi alambrado, o alambrado da escola, os portões, né, várias situações que puderam ser adaptadas para que a gente pudesse realmente, para que eu pudesse realmente levar a perspectiva da escalada e as sensações da escalada para os alunos. A construção durante o processo né, das aulas, sempre eu tive a preocupação de realmente como desenvolver e construir essa questão da aprendizagem para além da questão só vivencial e da experimentação dos alunos. Então, junto com as aulas, eu fui elaborando sempre alguma atividade didática que era feito ou no início ou no final das aulas, no sentido de realmente fixar a aprendizagem daquele dia, né? Ou reforçar a aprendizagem que a gente tinha visto, o texto, ou o vídeo, ou a experimentação que a gente tinha feito fora de sala de aula. Então, toda aula, a gente tinha uma atividade, né? Aí tem alguns exemplos das atividades que a gente foi construindo, que eu fui construindo junto com os alunos, eu utilizei desenho, eu utilizei textos, né, com algumas atividades que trabalhavam em cima desse texto, caça-palavras, né? Então, foram muitas atividades que os alunos puderam realizar ao longo dessas aulas, no sentido de realmente contribuir com a questão da aprendizagem. E aí, se a gente for pensar na perspectiva da avaliação, né, já que a Cibele falou, a avaliação diagnóstica partiu do momento em que ela fez, né, um resgate com os alunos sobre o que eles sabiam, né, sobre a práticas corporais de aventura e todas as suas características. Nessa perspectiva aí, ela está fazendo uma avaliação, né, que a gente chama de uma avaliação tanto formativa, né, porque ela vai resgatando os conhecimentos que os alunos foram adquirindo, como também somativa para um processo de feedback, né, dos próprios alunos sobre o que eles estão aprendendo e reorganização também, né, da própria aula dela, né, só para destacar essa parte da avaliação, né, Sibeli? Então, vamos lá. E aí, a próxima... E esse registro, Diane, assim, diário com os alunos, para eles, né, para mim, servia para avaliá-los também, fazia parte do processo de avaliação, né, mas, junto com esse registro diário, eu também utilizei durante o processo um diário de campo, que aí foi um grande auxiliar no sentido de avaliar também o processo que eu estava construindo durante as aulas, né. Então, todo momento que terminava, todo momento de aula que se encerrava, eu sentava, ia descrever como foi o processo, aquilo que eu tinha elaborado no planejamento, se tinha conseguido dar certo ou não, o que é que não tinha dado certo, né? E aí, para quê? Para poder replanejar a aula seguinte, né, que já estava planejada, com base no que a gente tinha vivido naquela aula anterior. Então, é um momento, assim, os registros serviram para avaliar os alunos, e o diário de campo também para avaliar a minha construção pedagógica com eles nesse processo.